Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula e quinto encontro consecutivo, né, Vivi? Que hoje à tarde teve aquele tira dúvidas nos nossos Instagrams e hoje nós estamos aqui para a terceira e última aula online daquela grande sequência do nosso grande plano, a nova era da ROF. Boa noite, Vivi. Boa noite a todos. Dá boas-vindas a vocês para esse último encontro noturno. Lembrando que amanhã estaremos juntos novamente na nossa live interativa pelo Instagram, tirando todas as dúvidas que vocês tiverem da nossa aula de hoje. Muito bem, primeira coisa eu quero agradecer o feedback de todos vocês, todas as perguntas que foram feitas hoje, foi muito legal a nossa interação mais uma vez com a galera. Aliás, essa troca nos alimenta demais, mantém a chama acesa, né, todos os dias. Quero agradecer também o compartilhamento. Eu lembro que na primeira dessas aulas aqui eu pedi para você compartilhar com o primo, com a prima, com o tio, o vó, o vizinho, com todo mundo. Obrigado, gente. Foi super legal, a gente está tendo um feedback incrível. Aliás, aqueles dados que a gente compartilhou na primeira aula já estão ainda mais interessantes, mas aí a gente vai guardar eles para um momento mais oportuno que a gente vai contar para vocês. Lembrando também que eu imagino que tem muita gente curiosa aí do assunto que a gente trouxe ontem, que é do nosso curso online que a gente vai contar para vocês hoje no final da nossa conversa aqui. Step, já estou dando spoiler aqui, ó. É isso aí. Bom, vamos lá. Como eu estou falando de lembranças, eu quero mais uma vez chamar a atenção que todo o conteúdo que a gente está compartilhando aqui para vocês é fruto de trabalho de um baita time. Alguns dos integrantes estão aqui na tela para vocês, mas tem muito mais gente também que trabalha aqui no backstage, suportando a gente, trabalhando com todo o conteúdo que a gente leva para vocês. É isso que a Let's Soft faz com muito prazer e excelência, que é a geração de conteúdo. E mais uma vez dizer que eu me sinto muito honrado de estar aqui ao seu lado como speaker da Let's Soft, Vivi, para trazer a mensagem de todo o nosso time para a galera toda aí e compartilhar hoje a nossa conversa que é sobre o nosso APP, o método que a gente está compartilhando com vocês aí, que todo mundo já viu. E o que significa então essa sigla aí, APP? Dá uma olhada aí. Vocês já viram aí na primeira conversa que a gente teve o A, que veio de avaliação, o segundo P, que veio do planejamento e chegou a hora. Na verdade, é a hora que a maioria dos alunos vem para os cursos porque eles estão doidos para poder apertar o êmbolo, né, Vivi? É isso aí, É a para hora fazer o do procedimento. É hora de entregar a excelência do que ele quer trazer para o paciente dele. Então vamos começar compartilhando alguns dados que vocês mesmos trouxeram para a gente. Dá uma olhada aqui. Qual é o procedimento? Veja só como isso corrobora os dados que a gente tem de estatísticas aqui no mundo todo. O procedimento mais realizado e que a Vivi chamou tanto a atenção que ele às vezes é deixado de segundo plano, as pessoas não querem fazer com excelência, às vezes a gente pensa, poxa, é só uma toxina botulínica. Não, Subestimam, né, o procedimento, não valorizam a tanto. toxina botulínica. Isso. É o neuromodulador. É o primeiro procedimento, é porta de entrada de consultório. É o que é mais buscado pela maioria dos pacientes, é a toxina botulínica. E aí isso, ó, corrobora, está mostrando para você aqui, ó, é o procedimento mais realizado. Ah, então, vou te fazer uma pergunta. De todos os procedimentos que você tem hoje, se você tivesse que escolher só um, falasse assim, Vi, agora acabou, você só vai ter um procedimento para fazer na ROF, qual seria? Toxina botulínica, Sem sem dúvida. nenhum tipo de dúvida. E é importante notar que muitas vezes os pacientes, isso acontece no nosso dia a dia clínico, no meu, eu tenho certeza que no seu também, os pacientes, eles são leigos, eles não entendem dos produtos e não precisam entender. E muitas vezes eles acreditam que a toxina botulínica, eles chamam de botox, ela vai resolver todos os problemas da harmonização. Ok, eles têm esse direito. E muitas vezes eles falam, eu quero fazer só a toxina botulínica. E eles chegam para nós, profissionais, eles nos dão essa possibilidade de fazê-los entender que o tratamento, que a harmonização orofacial é uma construção e é muito mais do que isso. E aí isso é uma virada de chave. Esse é um grande diferencial que a gente já está trazendo aqui para vocês, desse entendimento. Recebam e tratem o paciente de vocês, independente do que ele liga para poder agendar, de forma completa, né? Façam todos os protocolos, a jornada do paciente de forma protocolar, de fotos, né? respeitando todos os processos, porque é assim que a gente faz. E é muito difícil hoje eu ter um paciente que faça apenas o procedimento de toxina botulínica.
justamente porque eu faço ele entender que a associação dos procedimentos necessários para aquela fase dentro do processo fisiológico de envelhecimento, aí sim vai entregar o resultado natural e efetivo da harmonização orofacial. E você? Você Sem dúvida. escolheria qual Sem procedimento? dúvida eu ia contigo fazer toxina botulínica, sem a menor dúvida. A gente tem certeza que a gente entrega muito, o valor percebido do paciente é muito interessante, né? Eu diria sempre que no início do nosso aliciamento com os pacientes, como eu falei nas aulas anteriores aí, a toxina botulínica é o que começa essa história, dá o kick-off, pontapé inicial, e aí a gente sabe que esse paciente depois ele volta para você dizendo, e agora? O que mais você tem para me oferecer? Então ganha o paciente com toxina e por isso ele é aqui o procedimento mais realizado. Segundo lugar, também esperado, ácido hialurônico. É o que a literatura mostra a todos, dados de mercado. A Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, que é muito interessante, eu gosto muito de coletar os dados, os relatórios anuais deles, eles mostram que é isso aqui mesmo, a gente está falando a mesma língua. É o ácido hialurônico o segundo. Depois dele vem os bioestimuladores, e isso sim é peculiar, porque ele foi separado dos skin boosters, né? Aí aqui, o que seria skin booster, skin buster? Mas isso vai ter assunto para outra aula e com certeza a gente vai abordar isso no que vem por aí no nosso curso online que a gente vai apresentar para vocês hoje. Aí depois você está vendo aqui, ó, lipoenzimática de papada, intradermoterapia e fios de PDO e a cirurgia. Você vê que curioso, a única cirurgia que está colocada aqui é a bichectomia. E se o Tiago Teixeira falar tudo que ele vem estudando e tudo que ele vê na bichectomia, vai ficar ainda mais interessante esse assunto para todo mundo pensar sobre isso. Muito bem, de frente a isso, pensando no que a gente pode hoje entregar para eles de procedimento, vamos pensar o seguinte, falando então agora do procedimento em si. O que é importante? Eu pensei já, entendi a avaliação, planejei. Então agora, por que a gente gosta tanto de processo? Porque em nenhum procedimento aqui que a gente está conversando existe a possibilidade de separar no meio do caminho, repensar a estratégia, ir lá, voltar, abrir uma caixinha nova, pôr a mão, não sei o quê. Você vai perder referência. A partir do momento que você fizer qualquer picada no rosto do paciente, isso vai gerar um edema, isso tira suas referências. Por isso que é tão importante o processo todo ser cumprido à risca de avaliação, planejamento e agora o procedimento. E o que a gente quer compartilhar com vocês hoje? Já que o procedimento mais realizado por todos vocês é a toxina botulínica e a gente entende que ele deve ser feito com excelência, qual é a chave, na sua opinião, para que seja feito um procedimento de excelência com toxina botulínica? Onde começa o acerto? Onde começa o preparo desse procedimento? Quando você recebe o paciente, você já na conversa, você já começa a observar essa dinâmica muscular, a hiperatividade muscular, onde que essa ruga está mais forte, aonde que essa musculatura está contraindo mais, até porque para a gente saber também a quantidade de unidades, isso é extremamente importante. Uma dica também que eu quero compartilhar com vocês, depois de observar essa dinâmica, né, porque quando a gente avalia músculo é vídeo, não é foto, é movimento, não é repouso. A gente fazer o protocolo fotográfico com as expressões faciais e pedir o paciente para realmente fazer com todo vigor essas expressões, né? Porque às vezes você recebe o paciente pela primeira vez e pede o paciente para fazer um monte de expressão, um monte de careta, o paciente pode ficar um pouco tímido, mas fiquem atentos também nesse momento do protocolo fotográfico para que eles se expressem no máximo da sua movimentação muscular e a gente seja bastante assertivo nesse processo. Bom, eu acho que a gente começa nessa avaliação nesse momento, Vitor, e para a toxina botulínica, o sucesso vem com o domínio da anatomia das fibras musculares, da profundidade, do entendimento do que é o músculo da mímica, do que é o músculo da mastigação, até para a gente entender que ao longo do trajeto dessas fibras musculares, essa profundidade vai mudando, e aí a gente tem muita tranquilidade quando a gente entende isso para saber a profundidade da inserção da agulha. Então você voltou para a anatomia, que é aquele Não tem domínio da jeito. anatomia. Se vocês observarem no A, no P, a anatomia transita em todas elas muito bem. Pensando agora que eu estou no dia de fazer o procedimento, estou no consultório, o que é esse momento? É de fazer a reconstituição do fármaco. E aí a reconstituição do fármaco tem que ser feita da maneira correta, com delicadeza, porque a gente sabe que a molécula da toxina ela é muito delicada, aquela ponte de disulfeto que une a cadeia pesada com a cadeia leve, ela é delicada, e se quebrar inativa o fármaco.
E aí, deixa eu aproveitar aqui e falar para vocês que no YouTube, no meu canal do YouTube, lá tem alguns vídeos de reconstituição do Dysport. O Dysport é a toxina de minha preferência. É da sua também? Da minha preferência. Da nossa preferência, quem sabe utilizar muito bem o Dysport. E agora, então, tá pronto. Meu fármaco está pronto, reconstituído, chegou a hora, o paciente está lá na cadeira comigo e está na hora de injetar. Estou lá com a minha seringuinha pronta, com as minhas unidades tracinhos, tudo bonitinho. Então, seguindo o que a Vivi falou aí, vamos pensar o seguinte, se eu vou trabalhar na região de frontal, com toda a compaixão que eu tenho na região de frontal do meu paciente, então eu vou trabalhar na linha de convergência ali, né? Movimento bidirecional, linha de convergência, vou trabalhar ali naquela região. A gente recomenda que a aplicação seja sempre superficial, mas não é na pele. Nós, Let's Off, não acreditamos em aplicação de toxina derme e epiderme, não. É intramuscular. Isso se deve ao fato desse fármaco ter alta especificidade. Ele ser uma enzima que vai clivar proteínas do complexo SNER. É isso que ele faz. Muito bem, então aqui, superficial, a gente recomenda que você pegue como dardo a seringa. Vira pro... Isso. Fica melhor assim? É o apego, gente, que ele tem. A Conceição. Ele quer só para ele. Eu vou tentar pegar ela daqui a pouco. Olha aqui, entrei superficial, travo a minha agulha, vou pegar como pinça o meu êmbolo. O que eu tenho com tudo isso, gente? Olha a diferença de quando eu venho assim, ó. Olha a minha segurança, o conforto que eu gero para o meu paciente, estabilidade da agulha. Ó. Isso aqui solto no paciente dói. Isso aqui não, aqui acabou, não tem mais dor. Então eu posso apoiar no paciente e ter estabilidade. Peguei como pinça, eu consigo injetar lentamente e isso está associado também à segurança, para que o halo de ação esteja confinado ao músculo-alvo que você quis injetar. Então, quando eu falo no frontal, aplicações são superficiais. Esse é o entendimento, porque as fibras do frontal estão na pele, são superficiais. Quando eu vou para o prócero, já aí não. Aí aqui ó, é o músculo profundo, eu preciso entrar com a agulha toda, 90 graus. Mesma coisa daí com relação a empunhaduras e apoios. Quando eu vou para corrugadores, de novo, é profundo. O corrugador nessa região é o músculo mais profundo. Então eu tenho um corrugador profundo que faz um movimento centrípeto. A origem dele é próxima da origem também da sobrancelha. E a inserção dele, que sai lá do osso e vai se inserir na pele, é na porção mais alta da sobrancelha. Então o corrugador também é responsável pela liberação da cauda da sobrancelha. Então aqui eu tenho que aplicar profundo. Ainda nessa região, trabalhando agora na porção medial superior do músculo orbicular dos olhos, eu posso aplicar agora superficial, porque esse músculo é mais superficial. Na ordem de profundidade aqui, eu tenho lá embaixo o corrugador, com origem óssea. Por cima dele, que é um esfíncter, eu tenho o orbicular dos olhos. Porém, entre o orbicular dos olhos e o corrugador, tem as fibras, são os prolongamentos das fibras do frontal. Por isso é tão importante você acertar o plano de aplicação. Porque um plano de aplicação errado, tanto no corrugador, que é aqui que a gente falou, quanto nessa porção medial do orbicular dos olhos, pode pegar frontal. E se pegar, vai derrubar a porção medial da sobrancelha. Pitosar glabella. Angry Bird. Angry Birds. Angry Bird. E aí, se acontecer um Angry Bird, você derruba a parte medial e você causa um falso arqueamento, porque daí só sobe o canto e derruba o meio. Há quem goste. Tem paciente que gosta, mas quando o paciente tem a possibilidade de ver no rosto dele, eu tenho paciente, eu já fiz isso, hein? Falando em encurtar caminhos e ajudar vocês, eu já passei por isso, eu já fiz esse tipo de procedimento, o paciente ficava satisfeito. Mas hoje, com a evolução das técnicas que a gente consegue e com o nosso melhor entendimento também, né, Vitor? Isso mudou. E aí a gente vê, e o paciente, eu mostro para o paciente a foto de como ficava antes, ele gostava, e ele fala, nossa, mas hoje é muito mais bonito, hoje é muito mais natural. Por isso é tão importante a gente não parar. A gente falou sobre curso na última live, né, Vivi? Não dá para parar de estudar, tem que entender. Dá. Bom, trabalhamos na glabela, vou falar em nasal. O nasal também é um músculo aqui, ó, que ele vai sair dos dois lados aqui da maxila, se une na ráfia aqui na cartilagem. E aqui ele vai puxar o nariz para cima e para o alto, para poder fazer as ruguinhas de bunny lines. E aí um erro comum que a gente vê é o pessoal querendo aplicar na ruga. Não interessa a ruga aqui. A ruga é consequência do movimento muscular. Então eu preciso aplicar no músculo. Eu gosto de trabalhar assim, a Vivi gosta, eu gosto de entrar por aqui para lateral. Vou colocar de lado a Conceição, ó. E a Vivi gosta por aqui. E aí aquilo que a gente falou até agora, né? Qual é a melhor técnica? A minha? Não, a minha. Eu não acho. A minha, lógico que é a minha, Vitor. Sempre foi a minha. Para mim é a minha, para ela é a dela. E para você, provavelmente, é a sua. E aí o que acontece? Não importa por onde, se ela vai entrar por aqui ou por aqui, a gente vai injetar intramuscular.
senão o fármaco não vai ter efeito. Então eu cheguei aqui no nasal. Depressor do septo nasal, 45 graus, agulha toda, porque eu estou buscando lá perto da espinha nasal. Depois disso, orbicular dos olhos. A direção da agulha importa? Sempre. Em alguns músculos, mais ainda. Mas a direção da agulha, vocês concordam conosco que se eu tenho uma possibilidade de inserir num certo local, se eu viro a minha agulha para a direita ou para a esquerda, que o halo de ação dessa toxina vai ser liberado para lados diferentes, se a gente pensa no músculo orbicular dos olhos, se eu jogo a inserção da minha agulha para dentro, virado para o lado dos olhos, a chance de eu causar É isso aqui que a Vivi está falando. Você quer pegar a Conceição? mais tarde, daqui a pouco. Muito obrigada pela gentileza. A chance de eu causar algumas alterações, né, a nível ocular mesmo. Dificuldade de acomodação visual, diplopia. Isso, diplopia, porque a gente tem que estar jogando o fármaco para o lado. Conta aquele caso. É interessante que a gente recebeu uma ligação pedindo uma ajuda de um caso de uma colega que teve 3 pacientes no mesmo dia que foram diagnosticados com diplopia, né, que é aquela visão dupla. E desde o início a gente foi feita a pergunta para o Vitor, para mim, de forma individual, e a gente respondeu de pronto que provavelmente o erro estava na técnica, porque no mesmo dia, o mesmo profissional causar esse evento adverso que não é fácil, tá? Conseguir. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que a inserção da agulha estava para o lado do olho. O que a gente faz é entender onde está a posição do músculo orbicular dos olhos. A gente já sabe que ele é um músculo fininho, uma folhinha de papel que está colado na pele, mas o leito receptor dele, na palpação, é o rebordo ósseo. E a inserção da agulha, ela deve ser em todos os pontos do músculo orbicular dos olhos. A gente trabalha muito esse músculo para fora, ou seja, no sentido lateral da face. Vou mostrar então. Então a Vivi falou, ele é fino, mas ele é largo. Como ele é largo e eu quero acertar o músculo, então a direção da agulha importa, porque a dispersão do fármaco vai alterar, e se alterar a dispersão do fármaco, vai alterar também o halo de ação. Antes de eu mostrar, só quero pegar um gancho aqui para lembrar que toxina botulínica não migra. Quem migra é ave e animal marinho. Toxina botulínica dispersa. E a dispersão do fármaco pode levar a um halo de ação. E é o que aconteceu exatamente nesse caso. Você vai falar, ah não, eu apliquei no orbicular dos olhos, mas ela migrou. Não migrou nada, você que errou a técnica mesmo. E a dispersão, então, acabou causando um evento adverso. Como é que faz? Orbicular dos olhos, para fora. O tal do Magic Point, que na verdade é na cauda da sobrancelha. Pensa uma coisa, o orbicular dos olhos vai ter tem fibras que são horizontais, esse fazem um movimento centrípeto para dentro, e tem fibras verticais. No vertical, sabendo que ele é um esfíncter, essa porção superior puxa a sobrancelha para baixo. Essa porção inferior leva para fechar o olhinho quando a pessoa sorri. Então, quando você quer liberar a cauda da sobrancelha, a direção da agulha é para o lado, para pegar as fibras que são verticais. Porque se você colocar nesse mesmo ponto com a agulha para cima, o que você vai conseguir, na verdade, aqui, talvez, é soltar a sobrancelha para ela entrar para cá, para ser o centrípeto, para o movimento, porque você mantém a força aqui, ele puxa, essa aqui não resiste. Então tem que estar no lugar certo, ó. Coloquei para o lado aqui e aqui eu injeto. Coloquei para o lado aqui e aqui eu injeto. Esses 2 pontos, além de tirar os pés de galinha, que é uma procura comum do paciente, ele ajuda a liberar essa porção superior que puxa para baixo. E daí, então, levantando a cauda da sobrancelha. Ou seja, o que eu acabei de falar, para você liberar a cauda da sobrancelha, é importante acertar o ponto do corrugador e do orbicular dos olhos. Para abrir o olhar com naturalidade, né, Vitor? Vai em bloco. Não fica o Angry Birds, travou aqui na região de glabela e arqueou demais. Fica um arqueamento super delicado, natural, muito bonito. E aí, ó, o paciente chega falando assim, eu quero aplicar a toxina aqui, ó, para arquear minha sobrancelha. Deixa ele falar. Ele é leigo, ele não é obrigado a entender, mas você, profissional da saúde, sabe muito bem que esse aqui é o elevador. Então, se você quer que levante a cauda da sobrancelha, você não pode aplicar na lateral do frontal, porque senão vai ser difícil. Ah, mas é aquelas ruguinhas de Wi-Fi. Não dá para ter tudo nessa vida. Então, quando você tiver que tirar a ruguinha de Wi-Fi, você vai falar para o seu paciente que talvez não dê para arquear muito a sobrancelha. Ainda assim é possível, mas aí você tem que fazer uma conta muito simples de padaria. A quantidade, a dose de toxina aplicada no elevador tem que ser menor do que aplicada no depressor, porque senão não vai levantar.
Orbicular dos olhos, fechamos aqui o terço superior, já mostramos as técnicas. Vou aqui para o terço inferior. Nós aqui não gostamos muito dos resultados de toxina em orbicular da boca. Então a gente prefere trabalhar com os skin boosters aqui, com Restylane skin boosters aqui, ou com ácido hialurônico de partícula pequena, com baixa reticulação, alta flexibilidade, que são características a depender da tecnologia que a gente está falando. Mas a gente pode trabalhar aqui, por exemplo, sorriso gengival com toxina. Isso. E aí a gente pode trabalhar em pontos próximos da asa do nariz, se a gente quiser pegar levantador do lábio e asa do nariz, ou o ponto de Onsei, que fica na intersecção do levantador do lábio e asa do nariz, levantador do lábio e zigomático menor. Então, pelo espalhamento, pela dispersão, halo de ação do fármaco, a gente trava um pouquinho de cada um e aí tem resultados muito interessantes. Cuidado, a Vivi já falou isso. Faça toxina para sorriso gengival quando o paciente pede isso para ele. E eu recomendo que vocês usem sempre uma dose menor para começar. Lembra também, não existe reversibilidade para toxina botulínica. Ah, mas eu já ouvi falar do DMAI, do choque. Eu acho uma crueldade você ficar dando choque no paciente por 2 meses. Alguns procedimentos são feitos para a gente não abandonar o paciente, mas a gente sabe que não existe reversibilidade comprovada da toxina botulínica. Acontece, se o halo de dispersão deixou escapar uma dosezinha, talvez seja tão pequena que tem uma duração pequena, de 7, 15 dias. Mas não necessariamente nada acelerou a reversão, senão o próprio washout da toxina botulínica. Como que eu aplico aqui? Ó? Eu posso aplicar, é superficial, eu posso angular de um lado, o importante é que você fizer de um lado, fazer do outro. Entrou 90, entra 90, entra 90, enfim, o que você fizer de um lado, faça do outro. Tanto em relação à altura de um lado para o outro, quanto da profundidade da agulha. Plano de aplicação. Agora eu vou para baixo. E aí eu vou falar dos músculos que eu posso trabalhar. A gente tem aqui, vou de novo de profundidade do mais profundo para o mais superficial. Profundo, mentual, origem óssea, inserção na pele. Ele é responsável pelo biquinho, por protruir o lábio inferior. Né? Então ele levanta e joga para frente o lábio. E aí às vezes ele faz aquele celulitezinho no queixo, né? E aí é uma maneira fácil de você oferecer para o paciente. Fala assim, vamos tirar a celulite do queixo. Para a mulher é quase infalível essa tática aí. Ó. Profundo. Por cima dele, um pouco mais superficial, depressor do lábio. Cuidado, tem que ter uma indicação muito específica para trabalhar no depressor do lábio. E depois, o depressor do ângulo oral. E esse sim é o da boquinha triste, que muitos pacientes pedem para você aplicar. O que você precisa entender? Olha aqui que eu vou fazer com a minha mão. Eu tenho o depressor do ângulo e o depressor do lábio que está embaixo dele. E aí eu sei que a inserção deles é dessa maneira aqui, ó. Quando você for aplicar no depressor do ângulo oral, a gente recomenda que você aplique para o lado. Por isso que a gente fala na marcação para você fazer um para o lado e descer até a borda, perto da origem do músculo. E aí quando você for com a agulha, de novo a direção da agulha vai importar. Importa porque eu preciso entrar aqui com a agulha para o lado, porque se eu entrar com ela para cá, para a região medial, eu posso pegar o depressor do lábio e provocar uma paralisia no lábio inferior. Aí o paciente não mexe, não vai gostar também do resultado. Na hora do sorriso, o lábio vai para dentro. Everte. E fica lá para dentro. Não everte, na verdade. Muito bem. Além deles, o outro mais superficial de todo, que envelopa toda a face no terço inferior, é o platisma. E aí eu estou falando da bola da vez também. Esse aí é o músculo mais importante quando a gente publicou nosso artigo agora de lifting, mostrando que ele é o maior, do jeito que a gente falou que o frontal é o maior elevador da face, o platisma é o maior depressor da face. Então, quando a gente aplicar no platisma, a gente relaxa toda a parte inferior da face. Quando a gente entende que o SMAS, Sistema Músculo Aponeurótico Superficial, e aí de novo estou falando de anatomia, o músculo responsável é o platisma, que está associado com a fáscia macetérica, com a fáscia temporal. E aí pensando que eu libero o platisma. Quando eu liberei o platisma, eu reposiciono a fáscia, e junto da fáscia tem uma estrutura que é muito falada ultimamente, que é o septo transverso da face, ele ajuda a levantar os coxinhos de gordura. Portanto, quando você aplicar no platisma, você pode melhorar volume e reposicionamento de tecido. Por isso que o nosso artigo publicado falava em lifting facial com toxina botulínica. Como é que aplica no platisma? Ó, é assim, você vai aplicando, você faz pontos depois do depressor do ângulo oral, você vai fazendo pontos de 1 em 1 centímetro e vai aplicando dessa maneira, ó, 2 unidades por ponto. 1 centímetro para baixo, no pescoço você vai fazendo mais 2 unidades por ponto. Dessa maneira você vai minimizar também, ó, as bandas. E aí você pode deixar para aplicar na banda, como a Vivi também falou. Ela falou assim, ó, quando eu aplico pela primeira vez no paciente, eu me permito ter que fazer ajuste de dose.
E é isso que a gente está falando da banda. Talvez essa aplicação na borda seja o suficiente para você não ter que aplicar na banda. E aí você vai avaliar seu paciente depois. Tá animado, hein? Tô gostando de Ufa, ver. hein? Bom, tá entregue. Muito bem. Falamos aí de um protocolo full face de toxina botulínica. Agora, Muito a chave bem. da anatomia qual que é? Biodinâmica. Agonismo e antagonismo, que a gente já discutiu na aula passada, que é entender em que músculo eu aplico e que efeito que eu espero. Que é lifting, bloqueia depressor. Basicamente é isso que a gente tem para falar. Muito Bom, bom. falei de toxina botulínica. Agora eu vou te dar a Conceição. Tom, pega ela aí pra você. Gente, momento inédito. Por favor, printem a tela. Me marquem, me postem no meu Instagram, porque acho que é a primeira vez que ele libera a Conceição para mim. Hello, Conceição. Eu tenho um apreço muito especial pela Conceição, porque eu ganhei de uma amiga muito especial que me ajudou demais nessa história toda aqui da Hoff. Eu não vou contar o nome dela ainda, eu vou deixar para contar depois. Pois é, então pronto. Então o Vitor já falou de toxina botulínica, e eu agora vou falar de ácido hialurônico, pode ser? Por favor. Que está lá o segundo procedimento, né, que a gente faz bastante no consultório. E para falar de ácido hialurônico, que precisaria de muito tempo, eu vou traduzir, vou trazer de novo o MINT, né, que é um artigo publicado pelo nosso grupo, que fala, que traz os fundamentos da anatomia, o conhecimento do produto, camadas de aplicação, para a gente mimetizar os tecidos e ter resultados naturais. E vou associar o nosso artigo, o nosso paper, a um paper que a gente gosta muito e que a gente, na verdade, mudou até a sequência das nossas aulas, porque a gente concorda com ele em número, gênero e grau. E depois que a gente adquiriu o Quantificare, a gente tem o Quantificare no nosso dia a dia, a gente tem publicado com o Quantificare, isso ficou mais claro ainda para a gente, que é a prioridade de tratamento. Então, tem algumas sequências de localização, e, de novo, a gente vai voltar para a anatomia, para as camadas da face, para o envelhecimento fisiológico de cada pessoa, de prioridade de tratamento. Então, quando a gente olha para a face do nosso paciente, e eu vou fazer um tratamento full face, ou eu quero reposicionar tecido, a gente já entende, quem já trabalha com harmonização, que quando eu trabalho nas regiões superior e média, eu já vou ter um reposicionamento do terço inferior da face. Então, além da gente ter esse entendimento de começar de superior para inferior, quando eu tenho várias áreas para tratar na face do meu paciente, pela presença dos ligamentos, que vai passar bem nessa região aqui da face, e pelo entendimento de que essa região lateral da face é uma área mais fixa e a região medial é uma área mais móvel, é onde acontece, onde tem a inserção dos músculos da mímica da face, então por isso ela é mais móvel, e aqui a gente tem uma área mais fixa. Então, todo o preenchimento que a gente faz nessa região lateral da face, a gente vai trazer, sim, o efeito lift com mais eficiência, usando uma quantidade menor de produto. A gente tem diversos papers, principalmente do grupo do professor Cotofana, que a gente teve a honra esse ano de fazer um curso fora do país com ele, com o professor Swift, e tudo isso também clareou bastante, né, Vitor? Abriu muito o nosso entendimento. E você voltou para dose mínima efetiva, né? De novo, é a dose mínima efetiva. E a naturalidade, gente, porque se eu entendo que no processo fisiológico de envelhecimento eu vou ter o peso de todos os tecidos acumulados na porção medial da face, eu vou ter o acúmulo e o peso desses tecidos formando e aumentando a marcação do sulco nasolabial e do sulco lábio marginal, além do acúmulo de volume e de marcação na região do jaw, e eu consigo reposicionar, ou seja, atuar nessa porção lateral, eu trago todos esses tecidos para mais próximo àquela posição original, de quando esse paciente era mais jovem, sem encher o rosto dele, sem inflar a face do meu paciente. Então, isso que a gente trabalha com reposicionamento tecidual. Então, já falamos de duas sequências de prioridade de tratamento importante, buscando essa mínima dose efetiva, que é a gente começar de superior para inferior, pensando em reposicionamento, de lateral para medial, e em relação à profundidade das camadas, a gente começar de uma camada mais profunda para uma camada mais superficial. Porque se o processo de envelhecimento ele acontece em todas as camadas da face,
e eu sei escolher o meu produto, eu vou escolher um produto, por exemplo, Vitor, quando a gente fala de ácido hialurônico, que tem uma reologia, que tem dentro das características reológicas, que tem um G-prime, ou seja, uma capacidade de projetar esses tecidos verticalmente sem se deformar. E se eu penso numa camada mais profunda, numa aplicação mais profunda, e normalmente a gente trabalha com agulha para fazer esse tipo de procedimento, eu preciso de um gel que tenha um alto G-prime, que não vá se deformar. Se eu coloco um gel muito flexível num plano mais profundo, o peso de todas as outras camadas que estão ali em cima vão deformar. Ou seja, eu posso até conseguir um resultado, mas para isso eu vou ter que colocar muito produto. E aí eu já não vou conseguir a naturalidade. Então, esse entendimento, vocês concordam comigo? Comentem aí, gente, bora interagir. Vocês concordam comigo que se eu faço uma aplicação justa óssea mais profunda e eu consigo projetar todas as camadas, eu vou reposicionar todas as camadas teciduais? E, por outro lado, se eu tenho entendimento de trabalhar só superficial, só no subcutâneo, eu posso pesar mais essa região se eu não tenho a sustentação? Ou seja, se eu colocar produto só superficial, só no subcutâneo superficial, e ele está todo pitosado, ele vai ficar mais pesado. Eu não vou conseguir trazer e tracionar todas as camadas que estão abaixo do subcutâneo superficial. Então, essas 3 dicas, esses 3 entendimentos, eles precisam estar muito claro para você, profissional que está aqui com a gente, nessa construção, né, nessa troca de conhecimento aqui de harmonização, para que você consiga naturalidade através do reposicionamento tecidual. É muito legal, você falou agora uma coisa de produto, e só para fazer um papinho aqui rápido, porque não vai dar para dar uma aula de reologia aqui agora, mas só pensando aqui, às vezes você vai escolher, a depender da tecnologia, a gente escuta muito falar assim, então para um plano superficial, para uma área dinâmica, eu quero um produto com baixa corrosividade. Se você estiver falando de uma tecnologia de matriz, isso faz sentido. Se você estiver falando de uma tecnologia de partícula, é totalmente diferente. Aí você quer com alta corrosividade. Porque uma tecnologia, o comportamento de uma tecnologia de matriz e uma tecnologia de partícula são totalmente diferentes. Vou dar nome aos bois. Quando eu falo de matriz, eu estou falando de Juvederm, eu estou falando de Belotero. Quando eu falo de partícula, eu estou falando de Restylane. Aí eu estou falando também dos Perfecta, dos géis da Sinclair. Então são coisas diferentes. Restylane Galderma, Sinclair é o Perfecta, e aí eu tenho Juvederm Allergan e tenho o Belotero da Merz. Estou falando de tecnologias totalmente diferentes. A comparação é inevitável do ser humano, não é assim, gente? A gente já quer sempre comparar. E aí você trabalha com gel e daqui a pouco você vai falar, agora é essa linha. Qual que é o que é mais semelhante? Cuidado com esse tipo de comparação. Tá? A gente está falando de produto, não é porque é um gel de ácido hialurônico que a gente pode classificar assim, fino, médio, grosso, pesado, leve. Tem vários tipos de classificação para tentar facilitar, mas a gente hoje entende que essa personalização e quando a gente tem várias possibilidades, a gente entende desse produto, das características reológicas, das propriedades físico-químicas de todos esses géis. Você vai ter melhor performance. Melhor performance, que eu vou conseguir diminuir e classificar essa fino, médio e quantidade. grosso é que nem querer tirar a rua com toxina. Dá na mesma, tá no mesmo lugar. Aí você já está lá, ó, do morno para o frio. Não é isso que a gente quer levar o seu nível profissional. Dá uma dica então para eles mostrando como é que faz um ponto com agulha justa ósseo, técnica de empunhadura e apoio. Quando a gente fala em trabalhar com agulha justa ósseo, a gente precisa de ter osso. Parece óbvio, mas é óbvio mesmo. Se eu vou fazer um bolo justa óssea, eu preciso apoiar minha agulha no osso e vou depositar esse produto que precisa ter essa característica de sustentar o peso das outras camadas que estão ali em cima. E se a gente para pensar nos pontos que eu vou ter reabsorção óssea ao longo do processo de envelhecimento, a gente faz isso com palpação o tempo todo. A gente pode trabalhar com bolo justa ósseo na abordagem temporal. Então, entrei na fossa temporal, é uma técnica, um procedimento que a gente chama de one shot. Toquei, toda vez que eu vou trabalhar com bolo justa óssea, eu vou aspirar com pullback de pelo menos 0,2 ml e eu vou segurar isso por 10 segundos contados lentamente. A aspiração ela é indispensável para todos os procedimentos. A gente está pensando aqui em controle e prevenção de evento adverso. E eu aspirei, está tudo ok, não fiz aspiração positiva, vou injetar meu gel gentilmente, lentamente. Lembrem-se, o Vitor já trouxe essa informação aqui, eu vou relembrar, o ácido hialurônico é um bioestimulador.
A gente tem diversas evidências de que o gel de ácido hialurônico ele vai causar um estiramento do fibroblasto e ele vai gerar uma formação de novo colágeno naquela região. Se não fosse assim, gente, a gente não faria retratamento. A gente teria que recomeçar os tratamentos todos do zero, porque quem já está na estrada da ROF, quem já tem experiência na ROF, sabe que depois que você faz uma primeira abordagem, que você estabiliza a face do paciente e ele volta daqui a um ano, você não vai usar a mesma quantidade de produto. Você vai fazer pequenos ajustes, porque o gel de ácido hialurônico a gente já sabe que ele vai ser eliminado, que ele vai ser degradado, mas o colágeno que foi estimulado, ele vai ficar. Ele vai ser perdido, óbvio, se o paciente não fizer manutenção, porque a gente continua envelhecendo. Mas, em relação a isso, não tem discussão, a gente só está trazendo dados de literatura e o que a gente observa também na nossa experiência clínica. Então, todas as outras regiões, só para concluir o raciocínio, que a gente vai fazer bolo justa ósseo, têmpora, região de arco, supercílio, região do osso zigomático, do arco zigomático, da pré-maxila, região de ângulo goníaco, região de pré-jol, região de mento, de fossa. Então, são áreas onde eu tenho esse suporte ósseo para fazer essa sustentação. Vou botar para cá, que senão você vai querer. Uma outra dica de ouro para vocês. Ácido hialurônico se acomoda, molda, não se massageia ácido hialurônico. Você pode estragar o produto com a massagem que você fez. E comprometer a longevidade. Exatamente. Vida, vou passar o dia todo aqui falando disso, ou uns 3 dias a gente falando de técnica. Eles já estão ali levantando a plaquinha, ó, tá acabando. Mas ó, a gente entregou para vocês aí toxina, entregou um preenchedor, um full face. A gente pegou o procedimento que é mais utilizado, mais feito, mais procurado, está entregue. E foi o que vocês trouxeram para a gente, né? Que vocês fazem, né, também mais nos consultórios. Então conseguimos entregar para vocês essas técnicas. A gente tem muito mais para entregar para vocês aí, para quando a gente for falar do nosso curso aí, que a gente vai mostrar para vocês. Deixa eu guardar a Conceição aqui. Que é o 3 Steps. E se você... E lembrando agora dos dados lá iniciais da conversa, né? Não estou ainda no mercado da ROF. Eu ainda não sei se devo começar, será que eu me meto com isso? Será que eu me envolvo com isso? Deixa eu dar mais alguns dados aí para ver se isso aí faz os seus olhos brilharem. Veja aqui, segundo uma pesquisa encomendada pelo site Universo da UOL, a busca pela palavra harmonização facial cresceu 540% no ano, entre 2018 e 2019. Altíssimo esse número. Uau! Imagina depois do que veio acontecendo. Quer mais dado? Dá uma olhada nesse aqui agora. Ó. O Brasil é o segundo maior mercado do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. E aí a gente não fala somente em valor, em capital, em geração de valor, de preço, quanto que chega de venda, de moeda que se é comercializada e que circula nesse mercado. Acontece também que a nossa moeda não vale tanto quanto a americana, porque o número de procedimentos realizados aqui no país não é tão menor do que o realizado nos Estados Unidos. Então nós estamos aqui no segundo maior país que consome esse tipo de procedimento. Pensa aí se não vale a pena se meter com isso. É um oceano azul, né? Foram realizados, olha esse número aqui, 484 mil procedimentos no período de 1 ano no Brasil. É muita coisa. 480. Se você considera hoje que a gente tem aqui no país em torno de 300 mil dentistas, e a gente deve ter aí hoje nem 10% ainda na harmonização, então o número é gigantesco. Imagina quanta gente vem trabalhando, a gente sabe muito bem disso, né? A gente trabalha muito fazendo procedimento. Agenda cheia, né? Não para, né? Olha esse número aqui, 150 bilhões de reais é o tamanho do mercado de saúde e beleza aqui no país. É muito alto. E a expectativa é que até 2023 ele tenha movimentado 35,7 bilhões de dólares. E sim, o dinheiro está na ponta, o dinheiro está no paciente que vem buscar o procedimento. E veja, a Vivi falou que hoje, um outro dado aqui que não está aqui na tela, que a gente já sabe, é que aqui no país, em torno de 3 a 4% da população apenas que já teve acesso a esse procedimento, que evidentemente vem democratizando, e a gente falou isso já em lives anteriores, justamente porque tem mais profissionais fazendo, então tem mais gente tendo acesso aos procedimentos. Olha isso aqui, isso é impressionante, você passou por isso. Mesmo em plena pandemia, o segmento cresceu 10,4% em 2021, segundo a ABF, e aumentou 1 tri com relação a 2022, o crescimento ainda
de 13,9%. Que era uma dúvida que a gente tinha quando começou a pandemia, né? Isso assim, e agora? Investi tudo da minha carreira, estou focando na harmonização, e agora? Conta a história do seu passaporte. A gente não sabia o que ia acontecer e, no primeiro momento, a primeira coisa que veio na minha mente foi, poxa, as pessoas não sabem quando vão voltar a trabalhar. A gente ficou, lá em Salvador, a gente ficou 4 meses com o consultório fechado e sem perspectiva, sem entendimento, né? Hoje é mais claro. E eu falei, ninguém vai querer fazer procedimento de estética. Não vai. E aí, os pacientes começaram a ligar, desesperados, porque eu tenho um passaporte que eu entrego para os meus pacientes, um passaporte para o rejuvenescimento facial, onde o paciente tem um controle do que foi feito, ele recebe ali todas as orientações do pós e quando ele precisa voltar. E a minha conversa com o paciente, eu sou professora, né, gente? Então, eu converso com o paciente, eu quero realmente que ele entenda aonde ele está entrando, como é todo esse processo. E eles começaram a mandar mensagem assim, Vivi, está na hora, doutora, de eu fazer a minha sessão de skin booster, de Sculptra, o que seja. Senão eu vou perder todo o resultado que eu já tive. Eu falei, olha, pelo menos a educação dos pacientes está funcionando. E a gente foi surpreendido, né? Todo mundo que trabalha com ROF, quem já trabalha, concorde aí comigo no chat, porque a gente teve um boom nos consultórios, né? Porque depois que a gente viu e que o mundo entendeu que o mundo e a comunicação ia virar para online, e talvez por isso a gente esteja aqui hoje, né, Vitor, que eu acho que a pandemia acelerou pelo menos uns 5 anos aí dessa migração da educação para o mundo online, para permitir essa democratização do conhecimento. Eu não sei em que estados ou em que país a gente está agora, nesse momento. Se vocês puderem colocar aí no chat de onde vocês estão, para a gente entender qual o tamanho, a dimensão disso. Numa sala de aula a gente tem esse controle, mas numa aula aqui aberta no YouTube, a gente não tem esse acesso. Então, agradeço se vocês puderem colocar aí para a gente entender também essa dimensão, até onde a gente está conseguindo chegar. E foi essa loucura na pandemia. Então, esses dados, eles realmente impressionam e a gente teve esse boom, porque quando as pessoas olhavam na câmera da sua reunião do Zoom, sem máscara, elas começavam a falar, poxa, eu já estou em casa, fica mais tempo em casa, olhava mais para o espelho e aí começou, já não estou saindo, pelo menos eu quero estar bonita, pelo menos para reuniões do Zoom, e começaram a voltar para os consultórios assim que a gente pôde atender. E é muito legal para a gente que ama literatura, né? Que aí daqui a pouco vem a publicação para mostrar e corroborar o que a gente está vendo na prática clínica. Exatamente. Então o paciente falava, é urgente, quebrou o dente? Não, está na hora de fazer a toxina. Eu falei, é urgente, é a urgência da pessoa, é aquela dor da alma dele lá que a gente está precisando curar. Bom, fechando os dados. Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica afirma em 2014 os procedimentos não cirúrgicos representavam 17,4%. O que aconteceu? Os procedimentos totais hoje são mais de 47% dos procedimentos feitos. Ou seja, bum, 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 estourou. E aí eu associo muito isso aí, Vitor, ao entendimento do reposicionamento tecidual, que é o que o procedimento de cirurgia faz. Só que antes você tinha cirurgia, você tinha 2 opções, você fazia cirurgia plástica para reposicionar tecido, exato, ou você fazia preenchimento para inflar a face. Não tinha esse entendimento de com os preenchedores e com os bioestimuladores, com os fios, você conseguir, associando esses produtos, ter esse reposicionamento que a gente consegue hoje com essa evolução das técnicas e com a nossa evolução junto com elas. E hoje que eu vejo que como os procedimentos estão ainda mais refinados, cada vez vai ter mais paciente querendo procedimento. Amém. Chegou a hora. Uma hora tão esperada aí por todos, muita gente pedindo pra gente, faz muito tempo, pô, cadê a Let's Online? Como é que vocês vão ter um curso online? A gente quer fazer um curso online da Let's Off. A gente recebe mensagem no Instagram, né, Vi? Eu moro aqui, muito longe, está difícil para eu me locomover até São Paulo, está cara a passagem, eu preciso chegar em São Paulo, eu não tenho. Cadê o Let's Online? E aí, baseado em toda essa metodologia, esse processo que a gente acabou de descrever para vocês nesses 3 dias de conversa, é que foi criado e a gente orgulhosamente apresenta para vocês aqui, ó. Dá uma olhada aqui. O Let's Off 3 Steps. Nosso primeiro curso online. E não é só novo porque é online. A gente trouxe uma concepção de entendimento e de entrega totalmente diferente, até dos nossos cursos presenciais. Então, nós convidamos todos vocês, nossos alunos, nossos ex-alunos, quem ainda não
viver uma experiência Let's Hoff, para estar conosco nessa experiência, onde tem um conteúdo super completo. A gente vai mostrar para vocês aqui agora o passo a passo, como que a gente desenhou e como a gente pensou nessa experiência, que é muito mais do que te ensinar simplesmente a executar o procedimento. Então vamos lá. O que é o Let's Hoff 3 Steps? É uma esfera grande, a gente pensou em tudo que a gente conversou aqui nesses 3 dias, a gente está pensando no seu negócio, para você ser o profissional de referência, para ser o profissional de sucesso que você quer ser, o que vocês pediram para a gente. Então, esse aqui é o 3 Steps. Qual é o primeiro passo? Avaliação, a gente falou disso. Segundo passo, planejamento, a gente falou disso. Terceiro passo, procedimento. E para fechar, só que o que envolve tudo isso? A jornada do paciente. E isso tudo vai envolver o seu negócio. Daí então, a gente bolou o Let's Hoff 3 Steps. Só que esses 3 passos, avaliação, planejamento e procedimento, estava faltando alguma coisa para envelopar tudo isso, que é essa jornada do paciente. Então dá uma olhada no que tem nesse curso. Isso aqui é uma ementa do curso que a gente está abrindo nesse momento. Bônus Track é assim que a gente chama, porque esse curso que vai ser um curso online, você vai poder acessar ele da sua casa a hora que você quiser, no momento que você bem entender. Você vai ter capítulos, como se fosse um seriado aí para você assistir. A nossa ideia, a sugestão é que você assista na ordem que a gente está propondo, mas de repente você quer lá pular um, voltar para o outro, você vai ficar à vontade para trabalhar com ele da Isso é maneira muito legal que você do online, preferir. né, Vitor? Eu acho que essa é uma grande vantagem do online, porque às vezes você vem para um curso, a gente observa muito isso também. Às vezes você chegou cansado de uma viagem, aí desconectou, ou estava com algum problema, alguma coisa, teve que sair, se desconectou por algum momento daquela aula, e o online não. O online, eu quero parar aqui, eu não entendi isso direito. Aí você volta, você assiste quantas vezes você quiser, até o entrar na casa. entendimento realmente vai por osmose. Então, muito bem, bônus track, o que vai ter lá? Marketing, captação, fidelização, gestão do seu negócio. Como é que você traz seu paciente para dentro do consultório? E aí você trouxe, desde o começo da conversa com ele, a jornada do paciente, como deve ser feita a jornada do paciente. No bônus track vai ter fotografia e quantificar. Lá o professor Tiago vai falar de fotografia, para quem já teve aula com ele, já curtiu demais essa aula, ele vai falar de tipos de câmera, iluminação, muita coisa que a Thalita ajudou ele a desenvolver também, pensando em todo esse conteúdo. Eu vou falar do Quantificar, como é o método, eu vou realmente descrever aí a estereofotogrametria para vocês, como é que é feita aquela análise. Ficha de prontuário e procedimento, ó, já tem um bônus em cima do bônus. Nós vamos compartilhar as fichas usadas aqui e desenvolvidas pelo time da Let's Hoff. Todas as fichas vão ser compartilhadas, você vai poder baixar e utilizar na sua prática clínica. Não, e mais legal que isso, né? A gente vai mandar a ficha para que permita que você abra o documento, coloque a sua logo e personalize também a jornada do seu paciente. Geração de conteúdo, Let's Off. Manejo de eventos adversos, como você prepara a sua hialuronidase. Para que eu quero isso? Eu quero te dar segurança. E pensando na sua segurança, ultrassom diagnóstico no manejo de eventos adversos. Tudo isso aqui vai fazer parte da Bonus Track. Tudo isso vai estar lá disponível para você poder conversar. Tem mais Bonus Track. A gente criou um roteiro de perguntas para todo o time aí que pôde compartilhar a experiência com vocês e cada um vai dar lá o seu insight, a sua dica, muito bacana. E aí você vai entender um pouco mais do jeito que eu falo, talvez, do jeito que a Vivi, do jeito que a técnica dela, será que você gosta mais da dela, da minha? Vai ser algumas opções aí dentro desse Bonus Track todo. Bom, Bonus Track posto, vamos entrar agora no primeira parte, no A. A gente quer falar da avaliação. O que compreende essa avaliação? Termo de consentimento informado. A Vivi vai falar para vocês como é que preenche o termo, o que é importante de ter no termo de consentimento informado. Lembrando que esse documento foi compartilhado com vocês. E é indispensável, né, gente? Não dá para a gente começar um procedimento e atropelar essas etapas. Eu tenho um amigo meu que outro dia que foi fazer um procedimento comigo e ele veio para fazer o procedimento. Ele falou, eu não quero ficar roxo. Mas eu falei, você leu o termo de consentimento informado? Está escrito lá que pode ter. Você garante para mim que não vai ter hematoma? É impossível. Eu estou trabalhando com agulha, com cânula, é impossível prometer. Eu prometo que eu vou fazer o melhor para não acontecer. Mas tem que estar no termo de consentimento informado que pode acontecer. Anamnese. Está lá na anamnese. A paciente é gestante, lactante? Gente, não dá. O procedimento é eletivo, não é para ser feito às pressas de qualquer maneira, não. Estou falando de estética. Então, é um momento oportuno, está tudo escrito ali na anamnese para saber o momento oportuno para fazer.
De novo, vai ter fotografia e quantificar. Só que aqui, ó, quando a gente fala dentro da avaliação, a gente vai ensinar vocês o protocolo fotográfico que a Vivi abordou ali, que tipos de fotos eu tenho que ter para antes e depois. Para que serve foto? É a única forma, né, que a gente tem de comparar o antes ou depois. A gente tem outras, mas estou falando do dia a dia, do consultório e de forma com que todo mundo consiga fazer. Você não precisa ter uma câmera fotográfica para fazer isso. Se você tiver um celular, hoje a gente tem aparelhos telefônicos de altíssima qualidade e você tem um protocolo, um padrão de fotografia, porque também não adianta tirar a foto de qualquer jeito, que você não vai poder comparar. Porque assim, gente, o que acontece na harmonização é que a assimetria, ela é a regra, ela não é a exceção. A exceção é o paciente ser totalmente simétrico, eu estou comparando o lado de esquerda e direito da mesma pessoa. E muitas vezes o paciente ele começa a observar mais isso, chama mais atenção depois que ele começa a fazer procedimento. Se a gente não tem esse registro fotográfico do antes, como é que você vai mostrar ao paciente, primeiro, o que você entregou com o procedimento? Ele não tem o olhar que nós, profissionais, temos e vamos desenvolvendo cada vez mais. E também essa questão, né, de ter o parâmetro para dizer ao paciente que não foi o procedimento que mudou o rosto dele ou deixou o rosto dele assimétrico, ele já era assimétrico. Então, é indispensável, né, Vitor? Indispensável. E aí, além da fotografia, então é um método que, além de tudo, serve também para postar no Instagram. Mas o que a gente pede é só que seja lícito, né, maneira. A única variável que tem que ter do antes e depois é o procedimento, não a luz, não o efeito barril, nada disso que a gente vai explicar muito mais durante o curso. Quantificar, aí eu vou falar para vocês como é que a gente faz o quantificar antes e depois. Para quem tem consultório, vai usar isso para ferramenta de marketing, de novo, para mostrar ao paciente resultado. Para quem é professor como nós, que quer colocar no curso, você tem que saber usar o quantificar. Está acabando a era de você mostrar resultado clínico só com fotografia de forma avaliação subjetiva, esse tempo está passando. É quantitativa a análise hoje, porque dessa maneira eu entendo por que cheguei naquele resultado. Então nós vamos mostrar tudo isso para vocês. Escuta ativa ao paciente, quanto isso é importante. Demais. Cada detalhe, né? A gente está na avaliação aqui. Às vezes ele entrega com uma palavra ali, você consegue ter pegar alguma coisa e ler o paciente, e a gente precisa de ter experiência clínica para isso. A gente precisa ter sensibilidade e estar conectado com o paciente naquele momento. Olha só. Porque se a gente não está prestando atenção ou está ali, o paciente está falando e a gente está preocupado com outra coisa, realmente a gente pode perder um detalhe importante. O que você veio buscar aqui? O que você gostaria de fazer de procedimento? Tá, desculpa, meu celular está tocando agora. Não tem celular na hora da consulta. O seu celular está longe de você nessa hora. Essa hora é olho no olho do paciente, entender o paciente. Se a pupila do paciente está dilatando, ele não está te entendendo. Se você não está prestando atenção nisso, você está perdendo alguma coisa. Está perdendo um dado muito importante. Tem hora que você vai ter que desenhar para o paciente. O paciente não é obrigado a entender que tem as camadas que vai aplicar justa ósseo, subcutâneo, nada disso. Então, escuta ativa ao paciente. Alinhar expectativas. Então, você entendeu o paciente, você alinha expectativas com ele. A gente discutiu bastante isso naquela nossa primeira live. Anatomia, fisiologia de envelhecimento. Pô, a gente falou tanto de anatomia e fisiologia o tempo todo. Vai ter análise facial, anatomia labial, que a Vivi vai trazer para a gente, e ultrassom diagnóstico. Por que é importante ultrassom diagnóstico na avaliação? Porque você pode suspeitar lá o que é aquele nódulozinho que tem lá. Hoje a gente tem esse recurso que ele é um divisor de águas também, né, Vitor? Porque você está injetando, você não está vendo o que tem ali, os pacientes, às vezes você consegue detectar na palpação que tem algum produto, algum nódulo, e não tem como a gente saber na palpação. E tem muitos produtos também, por exemplo, gel de silicone, que foi muito usado há um tempo atrás e que você não consegue na palpação sentir. Você está injetando no paciente, você pode desenvolver um processo até de infecção, ou de inflamação, ou de etípe, por romper aquela cápsula que está envolvendo aquele corpo estranho, aquele produto lá. Então, o ultrassom, se você suspeita, ou se você quer colocar isso no seu protocolo, ou se você quer ter alguém especialista em ultrassom trabalhando com você, realmente você vai ter não só mais segurança para os seus procedimentos, quanto o paciente também, ele vai ficar mais seguro. Fechamos. Uau, olha o que tem embaixo desse guarda-chuva aí de avaliação. É tudo isso que a gente vai te entregar detalhadamente em capítulos de aula dentro do 3 Steps. Depois, o que vem então? Está na hora do planejamento. Agora ficou mais fácil. Dá uma olhada como o conteúdo é complexo. Vai ter de novo anatomia.
Tudo aquilo que a gente conversou, anatomia, camadas, planos de aplicação. E aí você vai ter que entender, nós vamos destrinchar a história da biodinâmica dos tecidos, estratégias de lifting, tudo aquilo que a gente conversou agora rapidamente nesses 3 dias, provavelmente a gente vai passar quase que o dia todo falando disso aí. E aí, assim, nós vamos entrar no arsenal terapêutico. E vamos de novo falar de todos os procedimentos que são mais utilizados. A gente vai falar de toxina botulínica, lipoenzimática de papada, esvaziadores de gordura, está na moda os emptiers, né? E aí, realmente, emptier vale a pena? Qual a marca dos produtos que a gente tem no mercado aí? O que a gente está vendo? A gente já tem alguma experiência validada pelo Quantificare, mais uma vez. Isso. Que a gente está vendo os resultados aí bastante interessantes, diga-se de passagem. Ácido hialurônico, full face, rinomodelação, escultura e revitalização labial, Vivi. Gosta pouco, né, Vivi, do Gosto assunto? pouco. PLLA, hidroxiapatita de cálcio, policaprolactona, nós vamos falar de todos eles, destrinchar o assunto. Fio liso especulado, silhuete, ultrassom microfocado. Então a gente tem, vou falar assim, além dos biopolímeros, que a gente pode fazer estímulo de colágeno pelo biopolímero com injetáveis, eu posso fazer estímulo de colágeno também sólido com os fios, por exemplo. E aí, desses dois, a gente pode pensar em pressão na matriz extracelular, resposta inflamatória tipo corpo estranho, mas se não bastasse, vem a Flávia Bretas falar que dá para estimular também com um estímulo térmico do colágeno. Outra novidade aí, mas o fato é que a gente vai explicar direitinho para vocês o que você espera, que tipo de estímulo de colágeno você pode ter baseado no produto que você escolheu para trabalhar. E aí eu vou para gerenciamento de pele, uma aula fantástica que a Vanessa preparou aí para todo mundo. Lipoaspirativa de papada e bichectomia, que aí vai ser o Thiago capitaneando aí essa conversa com todo mundo, vai ser muito legal. A gente falou o toxina botulínica, sem dúvida nenhuma, a farmacologia dela, o Vitor Lora vai destrinchar isso para todo mundo, ele também vai falar dos esvaziadores. E o que sobrar a gente conversa um pouquinho também com o pessoal. Prevenção de eventos adversos, isso tudo vai estar dentro do planejamento. Quando a gente fala em prevenção, fala de técnica. E de novo eu quero lembrar do nosso artigo publicado, que é o mimetismo tecidual. Baseado nele, 3.000 pacientes atendidos, 0 de evento vascular. Esses são os dados da Let's Off, depois de 2 anos de cursos seguidos aí. A gente não para de ter paciente, não para de ter aluno. E é uma satisfação dizer que tem 0. Como é que a gente faz isso? A gente vai explicar tudo no curso, essa prevenção. Planejamento dos casos clínicos. E aí, preenchimento da ficha de procedimento que vai andar junto aqui, de novo, essa ficha que foi compartilhada. E olha que legal, como vai ser o planejamento? Cada um dos professores vai mostrar lá 1, 2, até 3 casos clínicos. Cada um desses professores vai mostrar um caso clínico e cada um desses professores vai explicar o seu planejamento, por que ele pensou aquilo. Então, nós vamos destrinchar. Primeiro, nós vamos te dar os elementos e depois dar exemplos de casos reais, vida real. Ufa de novo, né? E aí, finalmente, nós vamos agora para procedimento, que é a última etapa, é a hora de apertar o êmbolo lá, né, Vivi? E aí, como é que nós vamos fazer? Vai ter uma aula primeiro de anestesia. Para quem gosta de fazer infiltrativa, botão anestésico, tópico, como a gente mesmo gosta muito de trabalhar. E aí, de novo, ó, cada um de nós, aqueles casos clínicos que foram apresentados, planejamentos, vai ser apresentado os vídeos do procedimento agora. Para vocês verem técnicas de aplicação, profundidade, como que eu injeto, como eu passo fio, como eu faço cirurgia, tudo com vídeo para não ficar faltando nada para ninguém. E aí vocês vão ver então o procedimento todo e para fechar a discussão dos resultados e todos eles com o Quantificare, para a gente ter tanto a análise subjetiva das fotos quanto com o Quantificare. Uau! É isso que é o nosso Let's Hop 3 Steps. Eu estou muito orgulhoso e muito feliz de contar essa novidade para vocês. Tenho certeza que muitos alunos nossos aí já estão se coçando aí. Pode escrever aí, vocês que estão online com a gente, escreve aí. Porque fica aquela cobrança, qual o próximo curso, qual o próximo curso. Então, tá aí para vocês mais essa novidade, mais essa edição do Let's Hoff, agora online, agora dentro da sua casa, para que você possa rever as aulas em qualquer momento. E aí, para ficar junto com eles, ainda vai ter a possibilidade depois do online do cara vir fazer o presencial com a gente. Sim, exatamente. Né? A gente não vai continuar aqui nos nossos cursos presenciais, esperando vocês a qualquer momento. E aí, Vitor, eu quero trazer uma questão aqui, que é o próximo passo que a gente vai compartilhar com vocês. Qual que é para você a diferença entre preço e valor? Já trazendo, porque a gente já vai compartilhar o quanto vocês vão pagar pelo curso. Quanto eles acham que vale? Quanto vocês acham que vale? Quanto custaria um curso desse? Quanto você faria?
Você perguntando para mim entre preço e valor. Preço é uma coisa que a gente faz para poder viabilizar, para que todos possam ter acesso. Valor, para mim é inestimável. Porque esse valor aqui de um curso como esse aqui é o compartilhamento de conhecimento e experiência de um time. É uma construção que não tem tamanho isso aqui. O valor disso aqui é a minha experiência de vida na ROF, é a sua experiência de vida e de todos os integrantes do time da Let's ROF. A gente vai entregar tudo. Para quem já fez um curso com a gente, sabe que a gente entrega tudo e a gente vai entregar tudo de novo e gravado, para você poder assistir quantas vezes você quiser. Então, qual é o valor disso? Para mim é inestimável. Isso não tem preço. E a gente ainda se compromete hoje aqui que isso vai ter as atualizações necessárias, como a gente sempre fez, e a gente entendeu que o online vai dar também essa possibilidade de atualização. Porque a gente vê assim, por que o online hoje é interessante também, Vi? Porque a gente vê que o aluno muitas vezes vem para o curso doido para apertar o êmbolo. E a gente senta ele e fala para ele, ó, tem que ter toda essa parte teórica. O online vai possibilitar, então, quando ele chegar no curso, realmente ele apertar o êmbolo, porque já passou por muita parte da teoria. A gente vai encurtar esse espaço de novo. Isso. E para encurtar Já esse vem espaço, mais preparado, né? para essas pedras no caminho já ter sido limpadas e o caminho dele ficar mais fácil, menos tortuoso, é por isso que a gente está colocando o curso online. Maravilha. Então agora a gente vai falar para vocês do preço. Não vou falar disso não. Não? Não, vou falar de outra coisa antes. Eu vou falar primeiro do que a gente vai entregar de bônus exclusivos. Sim. E esses bônus exclusivos só vão valer para você que está online aí. Tá ligado? Eu sei que vocês vão compartilhar essa aula, mas antes de compartilhar ela, escuta isso que eu vou falar para você. A primeira, e só vai valer para a primeira pessoa, você não sabe ainda, né? Não, gente, vocês não estão entendendo a emoção aqui, porque ele tá sabendo das coisas, não me conta, e eu tô aqui sendo surpreendida como vocês. Então eu vou te surpreender e ver se é surpreendente ou não isso. A primeira pessoa que comprar o nosso curso online vai ganhar totalmente gratuito o curso. Você vai pagar o seu deslocamento, sua hospedagem, mas você vai ganhar o curso Anatomy, Let's ROF Anatomy. Eu posso me inscrever? É um curso aí que tem um valor aproximado, de um preço de mercado aí de em torno de 10 a 15 mil reais um curso desse. E é isso aí. Esse é o bônus. A primeira pessoa, se você for o primeiro a comprar o nosso Tem curso que ter online, o dedinho quente e E rápido, esperto, hein? viu? Pá! ganhou o curso Anatomy. E nós vamos publicar tudo isso também. Parou por aí? Tá bom já? Tá bom, né? Demais. Então, que Mas, tal, para o segundo e para o terceiro, a gente dá um curso Advanced? É isso aí. Para você viver essa experiência presencial com a gente aqui, o segundo e a terceira pessoa a comprar o nosso curso online, ganhou agora 4 dias do curso Advanced com a gente. Muito Deixa eu bom. frisar aqui, a gente vai entregar o curso, esse é o bônus que a gente vai te entregar. Você só precisa chegar aqui e ter onde ficar. Muito bem, ó. O curso Advanced, primeira pessoa Anatomy, segundo e terceiro Advanced. Tava bom também, não tava bom? tem mais? Tem mais, os caras deram um jeito aí. Eu não sei como que eles convenceram o nosso chefe aí a liberar tudo isso, mas eles deram um jeito. Ó. O que eles conseguiram? Quarto e quinto ganharam o curso Step One. É isso aí, o curso introdutório na harmonização. A gente tem certeza que muitos que estão aqui online com a gente estavam interessados, queriam saber como começar. Tá aí, ó, Step One, vão ganhar. Então, ó, os 5 primeiros, ó, vai ter que correr. Vai ter que ficar ligado, quando abrir o carrinho tem que correr para poder comprar esse curso. Depois disso, ó, tem mais bônus. Para os 20 primeiros, você vai ter 10% de desconto em todos os nossos cursos presenciais. Escolhe o curso que você vai fazer, você já tem 10% de desconto. Mais uma vez, eu quero dizer que esses 20 próximos, então aqui a gente está contemplando 25 pessoas até o momento aqui. Esses 20 próximos vão ser anunciados aí, vai ser mostrado as telas e tal, enfim, tudo bonitinho. Agora chega. Tem mais? Tem. Os 50 primeiros, então, agora também vão ganhar de forma gratuita um outro bônus track, que vai ser essa aula sobre urgências e emergências, que faz parte da Essencial. nossa residência. Isso. Eu não estou falando de prevenção e manejo de evento adverso, intercorrendo, não é isso que eu estou falando. Estou falando de urgência e emergência. Se o paciente tiver uma síncope, se o paciente tiver um ataque cardíaco, tiver uma síndrome vasovagal, como é que você vai manejar Você esse está paciente? preparado no seu consultório, você Pois é. tem os medicamentos, as coisas necessárias, a gente está trabalhando com o ser humano, Choque anafilático? a gente está usando produtos, os pacientes podem às vezes ter alguma alergia e não saber que tem, e aí se acontecer na sua cadeira, você sabe lidar com isso? Boa pergunta. Bom, agora nem cabe mais aqui bônus. Acabou o bônus. Então, ó, você vai ter que ficar ligado e vai ter que correr. Então, primeiro, Anatomy. Segundo e terceiro, Advanced. Quarto e quinto, Step One. 20 primeiros, 10%. E os Nos 50 cursos de primeiros, imersão, nos cursos de imersão presenciais,
e os 50 primeiros ainda vão ganhar urgências e emergências. Maravilha. Tá bom. Agora, eu que te pergunto, quanto vale isso? Agora, acho que eu que vou surpreender o Vitor, porque essa parte eu estou sabendo e você não está. Então, vamos lá. Bem, gente, o preço do nosso curso online completo, com tudo que vocês viram aí na ementa, é R$ 4.497. E mais do que isso. Posso soltar? Lógico. Lógico. Você está achando que é só você que vai trazer aqui benefícios para os nossos colegas que vão estar com a gente nessa experiência? Então, vamos ver o que mais você tem para Vocês oferecer. vão poder fazer esse pagamento no cartão em até 12 vezes e nas primeiras 24 horas de abertura do carrinho ainda tem um desconto e o preço do curso vai para R$ 3.997. Lembrando que o carrinho vai estar aberto a partir de amanhã, 7 da manhã, já ativem os despertadores. E, Vitor, o nosso curso, nosso conteúdo vai estar disponível para vocês acessarem durante um ano inteiro. Acho que vocês vão enjoar da gente, né? Vai poder ver, rever, e a gente vai estar trazendo também, se tiver atualização, se tiver paper publicado, a gente vai também estar compartilhando com vocês esse conteúdo. Muito bem, então, ó, primeiras 24 horas, um preço ainda menor, R$ 3.997, parcelado no cartão. A gente já falou de todos os outros bônus, então eu tenho certeza que você vai estar acordadinho amanhã, 7 da manhã, para poder correr lá e ganhar, além de tudo, o Anatomy, que é um baita curso aí que a gente tem, e também lembrando de todos os outros bônus que eu falei já para vocês. E como é que vocês vão poder ter acesso, então? Como é que eu compro? Cadê esse tal desse carrinho aberto, Vivi? Sabe onde vai estar ele? Fala aí para a galera. Vai ser enviado para vocês que estão nessa jornada com a gente, por e-mail, pelo WhatsApp. E a gente vai estar também postando nas nossas redes sociais. Então, gente, não tem desculpa. Vocês pediram e a gente está aqui, a gente preparou, a gente está dedicado totalmente a entregar exatamente os dados e as informações que vocês trouxeram para a gente lá naquele questionário inicial. Deixa eu pedir uma coisa aqui, aproveitar para o pessoal do time aqui de apoio, ó, faz o seguinte, compartilha aqui, ó, no grupo, aqui eles vão compartilhar um link, esse link que vai sair agora aqui, ó, no chat com vocês, esse link vai te dar acesso para quem não está ainda dentro de nenhum grupo de WhatsApp ou não recebeu e-mail, clica nesse link que você vai cair lá para dentro de um grupo do WhatsApp. Estando lá dentro, amanhã, abre o carrinho, você recebe o link, corre lá, clica lá. Bora, let's hof together. Let's hof together online. Valeu, gente. Obrigado pelo terceiro encontro, obrigado de novo pelo tempo de vocês, foi demais estar com vocês e a gente espera que vocês curtam e compartilhem toda essa experiência aí com a gente e bora. Let's Hof 3 Steps, essa é a novidade. Vamos inovar mais uma vez. A Let's Hof não para. Boa noite. Até amanhã, hein? Amanhã tem live, tira dúvidas. Não se esqueçam de voltarem para estar aqui com a gente. As últimas dúvidas, tudo que a gente abordou aqui hoje, se vocês também tiverem alguma dúvida em relação à ementa, ao conteúdo do nosso curso, a gente vai estar lá para esclarecer. Uma Boa da noite. tarde. Valeu.